Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas nessa manhã de sábado. Eu sou a Valerie Nascimento e estaremos juntos nos próximos Sala de Entrevistas aqui na TV Nova Conexão. Hoje temos um convidado muito especial, o Major Ferreira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter o senhor presente aqui para falar um pouquinho sobre o Colégio da Polícia Militar aqui em Pato Branco. Olá, Valerie, bom dia aos assistentes, né? Não aos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui e poder ficar esse tempinho com vocês e sanar algumas dúvidas que se tem com relação ao Colégio da Polícia Militar aqui de Pato Branco. E o Major estava contando para nós, antes da entrevista, que ele atua há 27 anos na Polícia Militar e antes ele atuava no batalhão, mas trocou o batalhão, as operações, para trabalhar dentro de sala de aula com os jovens, né, adolescentes. E eu queria saber, Major, por que essa mudança tão drástica? Pois é, uma boa pergunta, né? Mas em 2018, quando houve todo o início do processo do Colégio da Polícia Militar, eu vi uma oportunidade de crescer profissionalmente, aprender mais, porque era uma criação de uma unidade da Polícia Militar. Apesar de ser um colégio, ele é uma organização policial militar. Então eu tive a oportunidade de instalar esta organização, aprender muito com o começo de uma unidade, e com o passar do tempo eu percebi que quando a gente trabalha na rua, muitos policiais eles estão fazendo o que a gente chama de enxugar o gelo, né? Prende a pessoa, daqui uns dias a pessoa está solta, está cometendo novos crimes, então a gente está ali enxugando o gelo. Já no colégio não, no colégio é uma coisa que eu não tive até então eu tinha 23 anos de polícia, eu nunca tinha a oportunidade de observar bem de perto o resultado do meu trabalho. Isso é algo que eu consigo enxergar todo dia no colégio, é o resultado do trabalho. Então a gente vê esse resultado seja através das aprovações dos nossos alunos em processos classificatórios para vestibular e para Enem, ou na própria evolução que eles têm como seres humanos, como pessoas, né? Eles entram de um jeito e a gente vê essa evolução diária, a gente vê a gratidão dos pais pelo serviço que nós estamos fazendo. Então esse é um serviço que me faz hoje muito feliz, muito mais feliz do que quando eu atuava na parte operacional ou na parte da gestão da parte operacional na Polícia Militar. Eu posso enxergar o resultado do trabalho e isso é muito gratificante. Que bacana, traz mais propósito, né? Mais vida pelo que a gente faz. Com certeza. Trabalho muito mais, né? O pessoal que trabalha no Colégio da Polícia, os policiais que trabalham com a gente lá, eles têm uma rotina muito mais árdua do que quem está trabalhando na rua. Claro que são situações totalmente opostas, né? Mas é muito trabalhoso. Trabalhar com os jovens, às vezes a gente acaba absorvendo os problemas deles, os problemas familiares, tentar gerenciar isso aí. E nós trabalhamos lá com 750 jovens, são 750 famílias, então é muita coisa que a gente precisa gerenciar no dia a dia. 750 alunos só neste ano, né? Como foi a fundação do colégio? Como que começou essa etapa para criar aqui em Pato Branco o Colégio da Polícia Militar e atender se havia uma necessidade, uma demanda de um colégio como esse? Inicialmente, no final de 2017, houve uma solicitação política do então deputado Guto Silva, foi feito um estudo durante o ano de 2018 para a implantação do colégio, e em 2019, no final do ano de 2019, foi assinado o decreto que criou o Colégio da Polícia Militar. Em 2020 seria o ano da transição, né, onde os alunos passariam a sair do então Colégio La Salle para se adaptar às regras do Colégio da Polícia Militar. Infelizmente essa transição ela não ocorreu por causa da pandemia. E aí no ano de 2021, ainda na pandemia, nós iniciamos as atividades do Colégio da Polícia Militar num sistema totalmente diferente do que era aplicado pelo Estado. O Estado estava vindo ali na pandemia com a aula Paraná, que era uma aula que você assistia na televisão. E já na segunda semana de Colégio da Polícia Militar, nós iniciamos as aulas online de maneira síncrona, ou seja, o aluno tinha que acordar cedo, assistir a aula com o professor, e essas aulas não eram gravadas, então ele tinha que assistir aquela aula. Ali já houve um impacto muito grande, porque para muitas famílias ficou, é engraçado dizer, né, mas ficou desconfortável voltar à rotina antes da pandemia. Então, finalizando esse ano, terceiro ano, muitos alunos passaram, muitas famílias passaram e não se adaptaram à rotina do colégio. Ela é uma rotina um pouquinho mais rígida, ela é uma rotina onde a gente exige, não somente do aluno, mas a gente exige muito da participação familiar, porque sem a família no colégio, a gente não vê a evolução do aluno.
É importante ter essa parceria da comunidade, né, dos pais com a escola, até porque é assim que constrói a educação. Exatamente. E o senhor citou algo muito importante sobre o sistema diferenciado. Eu me lembro que na pandemia muitos alunos tiveram muita perda no lado da educação, porque a TV Paraná veio e mudou a rotina, e a gente vê agora com esse estilo de aulas assíncrona, assim como o senhor falou, que é diferente, obriga o aluno a estar ali. Isso. Também tem outras formas que foram diferenciadas no Colégio da Polícia Militar, uma metodologia nova que foi trazida para os alunos? Olha, eu não digo que seja uma metodologia nova, talvez seja uma metodologia antiga que nós retomamos. Eu fiz o meu ensino médio no então Cefet, né, na UTF, e as coisas que eu aprendi lá é o que nós colocamos hoje em sala. Então, são coisas que não há novidades. Na verdade, a gente está tentando resgatar alguns valores que talvez tenham sido esquecidos com o passar do tempo. E quais seriam esses valores? Quais seriam, qual seria o impacto disso na sociedade também, para o futuro desses jovens que buscam essa educação? Bom, nós trabalhamos muito com alguns valores. Acho que o principal valor que nós temos trabalhado com os alunos é o respeito. Respeito ao professor, à autoridade máxima em sala de aula. Então, nós temos alunos que aprendem a respeitar o professor. Não que nos outros colégios isso não aconteça, mas nós buscamos valorizar muito o trabalho do professor. Então, se existe algum problema em sala de aula, na grande maioria dos casos, a gente aciona os pais para que os pais possam acompanhar isso aí, né, no local, para que a gente tente solucionar o problema e não deixar o professor e a turma toda sem resposta. Diferente de um colégio particular, os nossos alunos, eles não são clientes, né? Eles são utilizadores, utentes de um serviço público que nós prestamos e que nós buscamos prestar com excelência. Sim, o serviço público pode ser prestado com excelência e é isso que nós buscamos. Mostrar para as pessoas que o serviço público ele pode e deve e é possível de ser prestado com excelência. E nessa busca pela excelência, também é diferenciado a seleção do corpo docente? O nosso corpo docente, na sua imensa maioria, eles são oriundos de professores do Estado, né? Ou do processo de concurso do Estado, ou do processo seletivo simplificado, quando não há professores disponíveis. Mas todos eles, a grande maioria deles, oriundos dos quadros da educação, da Secretaria de Educação. Alguns poucos são militares estaduais, que dão algumas disciplinas específicas que têm mais vínculo com as atividades militares. Mas na sua grande maioria são professores que, de repente, de manhã está no nosso colégio, de tarde está dando aula no colégio particular ou está dando aula em outro colégio público. Então, não há uma exclusividade de professores. Tem disciplinas que têm um vínculo com a PM? Assim, que Tem, ensinam... nós temos uma disciplina chamada Instrução Cívico-Militar, que nós ensinamos algumas coisas atinentes à caserna e também buscamos ressaltar o espírito de corpo, o civismo. Eu acredito que Pato Branco deve ter visto o 7 de setembro, como os nossos alunos se portaram no 7 de setembro. Então, esse resgate do civismo, para nós, ele é muito importante. Valorizar aquilo que os nossos antepassados fizeram, valorizar a nossa independência, valorizar a história do Brasil, a história do Paraná. Isso é muito interessante, porque na minha época, quando eu estudava, a gente nem estudava a história do Paraná. Não sabia nem o hino do próprio estado. Sim. E hoje em dia, saber que tem um colégio onde eles são ensinados sobre isso, mas também a conhecer a própria comunidade, a própria cidade, e o que eles podem trazer também para o próprio bairro, para a família. Essa troca é muito interessante. O senhor vê isso no dia a dia dos próprios alunos? Eles desenvolvendo esse sentimento? Nós temos alguns projetos onde os alunos se envolvem com a comunidade, né? Nem todas as turmas conseguem fazer isso, às vezes nós também não temos mãos suficientes para fazer isso, mas nós procuramos, na medida do possível, relacionar as nossas atividades escolares com a realidade. Então, nós tivemos uma turma, as turmas de primeiro ano, elas foram conhecer o aterro sanitário de Pato Branco. Eu imagino que um aluno não sabe para onde é que vai o lixo dele, ele sabe que alguém recolhe para onde vai, né? Então, nós tivemos a oportunidade de levar eles lá. O terceiro e o segundo ano vão iniciar uma campanha agora de arrecadação de alimentos para participar de um projeto social. Nós buscamos levar os nossos alunos também para conhecer alguns municípios da região, sempre com um vínculo pedagógico. Legal, muito bacana.
E o senhor falou sobre esse trabalho que as outras turmas fazem, mas também eu conheço alguns alunos que também se destacam na escola. Esse sistema diferente, ele tem trazido resultados realmente, né? Sim, o Colégio da Polícia Militar, ele é um colégio que busca, acima de tudo, a meritocracia. Então, o aluno que se destaca, ele tem que ser reconhecido por isso. E nós tivemos, na semana passada, a entrega do diploma de honra ao mérito. Tivemos mais de 40 alunos que receberam esse diploma. Ano passado, né, um total de 27 alunos receberam a medalha de honra ao mérito. Como funciona isso? A gente incentiva que o aluno não faça a recuperação escolar. Até porque a vida não nos dá recuperação, né? Então, se você não foi bem no seu vestibular, no seu Enem, você vai ter o ano seguinte somente para refazer ele. Então, a gente orienta, a gente insiste que os alunos eles estudem para a prova. Então, todos os alunos que não fazem recuperação escolar, eles podem receber alguns reconhecimentos do colégio. Então, um desses reconhecimentos é o diploma, que ele é trimestral para todos os alunos que tiram a média acima de 8. E se ao final do ano ele tiver os 3 diplomas, ou se ele tiver uma média superior a 9, né, a média geral, ou não e nenhuma inferior a 7, ele ganha uma medalha, que é a medalha de honra ao mérito. Então, ano passado nós tivemos 27 alunos que ganharam. Esse ano a gente depende do terceiro trimestre para saber esse número exato, né? Além disso, ano passado 45 alunos nossos, num determinado período de tempo que a gente estipulou, eles foram agraciados com a possibilidade de conhecer as Cachoeiras de Coronel Vivida como uma atividade pedagógica. Então, foram 45 alunos que se destacaram com a média acima de 8,5 e 6 alunos com média acima de 9,5 tiveram a oportunidade de conhecer os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. Eles ficaram lá 3 dias, né? Quase tudo por conta do colégio, né? Eles só precisaram gastar com a alimentação deles. Então, todo o restante, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários bancou para os alunos. Então, é uma forma que a gente tem de incentivar com que os alunos busquem sempre estudar, não o necessário, mas sempre um pouquinho mais do que o necessário. E não só pela recompensa, mas também pelo destaque, né? Sim, de se mostrar à frente dos outros alunos, olha, eu consegui, né? E eles servem de exemplo, né? Nós trabalhamos sempre a meritocracia e o exemplo. Então, conforme os alunos eles estão subindo nos seus anos escolares, né? Então, por exemplo, os alunos da tarde é ensino fundamental, vai até o 9º ano. E os da manhã, ensino médio até o 3º. Os da tarde do 9º ano e os do 3º da manhã, conforme as suas notas, eles recebem funções de comando, que eles têm responsabilidade sobre os outros alunos, e inclusive sobre alunos da mesma sala deles. Que legal! E quais seriam essas responsabilidades? É todos os dias? Todos os dias. Eles têm responsabilidade dentro de uma hierarquia que a gente utiliza na caserna. Então, existe um comandante de batalhão, subcomandante, comandante de companhia, comandante de pelotão. Então, um pelotão seria uma sala de aula. Então, nós temos um aluno que é responsável por esses 30 alunos, ele tem que verificar se os alunos eles estão cumprindo as regras do colégio, se eles cortaram o cabelo, se estão com tênis limpos, estão uniformizados. E a partir disso, vai subindo. Então, um comandante para 30 alunos, a cada 4 comandantes tem um comandante de companhia, que vai ser responsável por esses 120 alunos, e depois tem o comandante de batalhão. E aí eles vão ver quem faltou, quem não faltou. Então, eles fazem toda essa organização da escola diariamente. Também contribuem, fazem parte da rotina, né? Sim, eles ajudam a rotina do colégio. Major, uma dúvida, quando o aluno não atinge essa nota, ele tem algum tipo de penalização? Como que funciona? Não. O aluno, se ele não atingiu a nota, ele faz a recuperação, né? Na verdade, todos os alunos podem fazer recuperação. A gente só não incentiva, né? Mas a recuperação é um direito de todos. Eu tirei 9,5, eu quero fazer recuperação? Fica à vontade, não tem problema nenhum. O que ele precisa é atingir a média para ele ser aprovado ao final do ano. Entendi. E quando conta várias notas mais baixas, essas notas de alguma forma fazem o aluno, ele precisar fazer uma prova específica, não atingiu a média, ele precisa fazer uma prova no fim do ano, não existe essa recuperação? Não existe essa recuperação. A recuperação é normal ao final de cada trimestre e a nota que ele tirou na recuperação ela é substitutiva à nota que ele tirou na prova, na primeira prova, né? Claro, a não ser que ela seja uma nota inferior. Mas senão ela é substitutiva. Aí, ao final do ano, ele tem que atingir a média 6 para ele ser aprovado para o ano seguinte. Mas não gera a expulsão do aluno? Não. Desde que ele não tenha reprovações constantes, né? Que aí está dentro do nosso regulamento que existe um limite de reprovações e a partir desse limite de reprovações o aluno não pode renovar a matrícula.
entendi. Quais seriam esses limites de São reprovações? 2 reprovações na mesma série, né? Então, até porque se ele reprovar 2 vezes na mesma série, na terceira ele já vai estar com uma idade bem avançada para aquela turma, né? Então, daí já começa a ficar mais complicado a convivência desse menino ou dessa menina com as outras crianças. É o que é interessante, porque hoje em vários colégios a gente vê repetentes dentro de sala de aula que às vezes dificultam o aprendizado dos outros alunos. E nós temos os repetentes sim, né? Mas existe esse limite. Então, se ele reprovou esse ano que vem ele passou, tá tudo certo, não tem problema. No próximo bloco, a gente vai conversar mais com o Major a respeito de outros projetos que tem dentro do Colégio da Polícia Militar. E olha, eu espero por você daqui a pouquinho, a gente já volta.